Nós temos o prazer hoje de receber no nosso clube a Luísa Coxinha. É estudante voluntária da Nova Acrópole desde 2010, onde coordena o programa Criança para o Bem e é professora de filosofia no curso de Filosofia para Viver. Trabalhou por 20 anos no governo federal na diretoria da empresa Serpro, braço de tecnologia de informação do governo federal, e secretária adjunta da Secretaria de Administração da Presidência da República. Ela é da iniciativa privada, foi diretora de tecnologia nas empresas Brasil Telecom e Oi. Atuou em projetos no PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, formação acadêmica, é graduada em informática na UNB, pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e Gestão de Telecomunicações, IBMEC e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Luísa vai nos falar aqui sobre praticando o bem. Eu agradeço a sua presença, Luísa, e sobretudo como ex-acropolitano, eu saúdo a todos aqui da Nova Acrópole que nos acompanham. Você está com a palavra? Por favor. Gostaria muito de agradecer a todos vocês pela oportunidade de vir falar um pouco sobre o projeto Criança para o Bem, né? Como já foi falado, eu sou uma voluntária da Nova Acrópole desde 2010, trabalho no programa desde também 2010, né? A Nova Acrópole é uma instituição sem fins lucrativos, presente em mais de 60 países, e o carro-chefe da Nova Acrópole é o curso de filosofia, uma filosofia na prática, o nome do curso é Filosofia para Viver, e além do curso de filosofia, a Nova Acrópole nos dá a oportunidade de vivenciar esse conhecimento aprendido no curso por meio da arte, da cultura e do voluntariado. Então, nesse braço do voluntariado 2020, vários voluntários aqui do Lago Norte começaram a perceber que a região administrativas aqui da cercania, né, tinha um número de crianças muito grande que estavam sem atividades no contraturno escolar. E aí eles resolveram criar algumas oficinas para atender essas crianças e esses jovens. Então, em 2007, começou o programa Criança para o Bem, com esse grupo de voluntariado. E de 2007 para cá, a gente tem crescido bastante, e não só nós, como as necessidades nessas regiões administrativas que circundam aqui o Lago Norte. Eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é um mapa das regiões administrativas do Distrito Federal. Essa publicação de 2021, ela é da Codeplan, e ela mostra a situação, uma amostra, né, das situações domiciliares de Brasília. É o que a gente já sabe na vivência, né, quem é aqui de Brasília. Existe aqui Brasília, com as suas regiões administrativas, né, o Plano, Lago Norte, Lago Sul, que é uma ilha de primeiro mundo, mas essa ilha de primeiro mundo é circundada, né, por regiões administrativas que têm um índice de pobreza muito grande. E aí a gente atende crianças e jovens dessas três regiões administrativas aqui, Paranoá, Itapuã e o Varjão. O Varjão também é azul. Esse azul, o verde mostra as regiões administrativas de alta renda e o azul escuro de baixa renda. Então, as nossas três regiões administrativas estão aqui no baixa renda, e para vocês terem uma ideia dessa discrepância de distribuição de renda, né, as regiões administrativas verdinhas, lá de alta renda, têm uma renda domiciliar média de R$ 15.000, enquanto as que a gente atua têm uma renda familiar aí de R$ 2.800. Então, uma diferença aí de quase 7 vezes, né? E não só essa pesquisa, mas os próprios dados do IBGE, dessa última pesquisa do IBGE, mostra
que o DF tem a maior renda per capita do Brasil, maior que São Paulo, maior que o Rio, e a quarta pior distribuição de renda. E a gente vê isso nas estatísticas, mas conhece bem na prática. Então, mesmo dentro dessas famílias de baixa renda, a gente tem famílias que a situação é muito preocupante, né? São as famílias que a gente mais ajuda aí com cesta básica, porque são mães solos que têm 4, 5, 6 filhos e vivem de faxina, né? E é um pouquinho disso que eu vou contar para você. Um outro índice aí que nos ajuda com essa informação é o índice de vulnerabilidade social, é um índice maior, né? Tem mais vetores estatísticos aí, entre a parte da construção civil, da empregabilidade, e demonstrando aqui que as nossas regiões administrativas, né, Varjão, Itapuã e Paranoá, também, infelizmente, né, se ficam com índice de vulnerabilidade social extremamente alto por uma região como a capital do país, né? E o que a gente percebe, o que essas pesquisas nos informam das necessidades dessas regiões administrativas, né? Falta escolas públicas, muitos dos nossos alunos, embora morem no Itapuã, estudam no Cruzeiro ou em outra região administrativa, porque lá não tem escola suficiente para atender todas essas crianças e jovens. Se não tem escola, muito menos esportes, né, para espaços para esporte ou culturais. A segurança alimentar também dessas famílias está bastante prejudicada, onde muitas das crianças comem na escola e aqui com a gente, em casa tem uma alimentação mínima, e também de saúde, são regiões administrativas que têm pouco apoio nessa parte da saúde. Bom, esse cenário bastante preocupante, o que a gente buscou fazer, tem feito, né, nesses últimos 16 anos? A gente busca ser para essas crianças e jovens um espaço de referência na educação complementar. Então, a gente trabalha no contraturno escolar com ele e contribuindo com a sua formação humana, solidária e cidadã. Então, a gente não tem como foco somente o desenvolvimento de habilidades musicais, esportivas ou mesmo intelectuais. A gente busca essa formação mais completa dessas crianças e jovens que nós atendemos. Então, a gente tem aí como fio condutor a questão, as virtudes, né? Então, a gente trabalha muitas virtudes. Gostei muito do vídeo da alegria, porque a gente procura aqui na Nova Acrópole também essa alegria, né? Essa leveza de viver, a satisfação, a alegria, a felicidade de estar sendo útil, de estar contribuindo com o bem-estar de todos. Então, o programa começou em 2007, em 2013 e 2014 a gente pegou as certificações do governo federal, então a gente passou em 2013 a ser um braço, né, do Distrito Federal nessa questão da assistência social e na busca da cidadania e da erradicação da pobreza dessas famílias. O que é que onde a gente trabalha? Quais são os serviços prestados, né, do Criança para o Bem? Nós atendemos 200 crianças e jovens no contraturno escolar, de segunda a sábado. Então, as crianças vêm no programa 3 vezes por semana. O grupo abaixo de 10 anos vem segunda, quarta e sexta, e o grupo acima de 11 anos vem terça, quinta e sábado. São 650 oficinas por mês, em oficina de música, então, de vários instrumentos, de coral, de orquestra, formação de orquestra. Nós temos uma orquestra já com quase 50 integrantes, 49 integrantes. Nós temos oficina de esporte, no esporte tem capoeira, xadrez, atletismo, etc. E acompanhamento escolar.
É muito preocupante a situação que as crianças chegam de defasagem escolar, defasagem de 2, 3 anos. A gente recebe criança com 10, 11 anos que não sabe ler, então a gente tem essa preocupação também de estar ajudando eles nos- na, na questão intelectual, né? Que eles se desenvolvam, que eles não sejam analfabetos funcionais. A gente também realiza o transporte lanche, o transporte porque a unidade que atende as crianças é aqui no Lago Norte, e eles moram nessas 3 regiões administrativas que são bem grandes e longe da gente. Então, a gente tem um ônibus que vai, buscam eles perto da casa deles ou na casa deles, traz para a escola e depois leva de volta. Esse ônibus, ele, por cada trecho desse, 60 quilômetros. É um trajeto bastante grande. E o lanche para contribuir, né, com essa questão da garantia alimentar. E o transporte e o lanche, eles são fatores críticos de sucesso, eles que garantem a assiduidade e a pontualidade das crianças no programa. Na parte de assistência social, a gente também presta serviço de assistência social para essas famílias, assistência médico-odontológica por intermédio de parceiros, nutricional e psicológica, com um projeto que a gente fez com o governo federal. Então, aqui só tem uma imagem em relação ao nosso impacto social. Esses números são os números dos últimos 3 anos, né? A gente trabalha já há 16 anos, mas os dados médios aí dos últimos 3 anos, 190 crianças atendidas, mais de 6 mil oficinas por ano e 4 mil atendimentos na área de saúde por ano. Já passou por nós 280 voluntários, né? E 3 mil crianças e jovens, né? Então, a gente busca aqui atender as crianças nessa questão do desenvolvimento integral dela, mas também trabalhar com as famílias dessas crianças e com o voluntariado, dando oportunidade para que todos pensem, entendam e pensem o mundo de uma forma diferente, né? Buscando aí o desenvolvimento das crianças e a construção de um mundo melhor. Só para vocês terem uma ideia, nós fazemos 3 avaliações, a gente chama de entrevistas sociais por ano, e nelas a gente pergunta o que as famílias estão enxergando do programa, e também a gente pergunta o que elas acham que precisam melhorar. Essas informações são utilizadas no planejamento do programa a cada ano. E 92% das famílias entende que os serviços prestados, né, oficina, transporte, lanche, etc., são muito bons. Então, é uma avaliação, assim, muito positiva do impacto social, né? Outra pergunta que a gente faz nessas entrevistas sociais para avaliação do impacto é como é que as famílias estão observando o desenvolvimento das crianças em vários segmentos. Então, no segmento prático, no segmento emocional, no segmento intelectual e até no espiritual. Aqui são só 2 exemplos, mas a gente tem uma metodologia que define como a gente deve acompanhar esse impacto social, né? Mas aqui, ó, seu filho está ajudando mais nas atividades em casa? Então, essa é uma vertente mais prática, né? E quase 82% das famílias respondem que sim. Eles percebem uma melhora das crianças nessas atividades em casa. E o outro é se está melhorando na escola. E quase 89% responde também que sim, que o programa está contribuindo para o desenvolvimento mental das crianças, cognitivo, né? Esse slide aqui também é para mostrar o nível de gestão do programa, né? Essa Fomenta é uma instituição brasileira que aplica um certificado internacional
de diagnóstico de maturidade organizacional. E na avaliação que eles fizeram da gente, eles chegaram à conclusão que a gente está nesse nível aqui de profissionalização e crescimento, e que precisa de uma energia muito grande para nos tornarmos, né, uma instituição em nível de ser uma referência nacional nessa questão do atendimento social e educacional, né, socioeducativo de crianças e jovens. Para a gente, esse diagnóstico foi extremamente importante, justamente para a gente poder colocar os nossos desafios nesse segmento institucional, porque a gente sabe que se não tiver uma organização consolidada, a gente não consegue perpetuar o serviço, né, continuar o serviço, e a gente entende a grande necessidade que essas regiões administrativas aqui do DF e de outros locais, né, onde a Nova Acrópole atua, precisa. Então, a gente precisa de muito apoio aí para nos tornarmos uma instituição de referência. Tá. Aqui mostrar para vocês quem é que nos apoia, né? Os apoiadores agora em 2023. Então, da criança e do adolescente, a gente está no fundo, e a gente foi selecionado em 2020 e está executando o projeto deles de 2 anos. A lei de incentivo à cultura, então a gente faz projetos culturais, aplica lá no Ministério da Cultura desde 2015 e estamos com um projeto aí de execução 2023, 2024. Na lei de incentivo à cultura, a gente precisa de apoio, né? Porque isso aí é renúncia fiscal. Então, a gente faz a captação de recursos para executar. E é um projeto muito caro para a gente, né? Muito especial para a gente, que é a orquestra. A gente tem casos assim fantásticos, tipo uma criança autista que entrou no programa, ela não conseguia nem falar direito. E com alguns meses na orquestra, no coral, ela estava cantando. Até perguntei para a fonoaudióloga, nós temos uma fonoaudióloga, como é que pode uma criança que não fala direito cantar? E aí ela diz que são áreas do cérebro totalmente diferentes, né? Então, essas atividades extras, elas contribuem muito para a alfabetização das crianças, crianças com 10, 11 anos que não estão alfabetizadas em pouco tempo, estão lendo, escrevendo, assim, é uma satisfação muito grande ver esse desenvolvimento. Outro projeto que a gente tem aplicado e tem sido selecionado é o Criança Esperança, e, por último, os patrocinadores, né, quase que internos da Nova Acrópole, mas tem gente de fora também, que são os padrinhos, são pessoas físicas que doam todo mês, né, uma quantidade X para o programa, e então são pessoas físicas, também temos algumas empresas, e também tem as escolas da Nova Acrópole que fazem eventos beneficentes, isso traz bastante recurso para a gente. Esses projetos hoje eles estão custeando 53% das nossas despesas, né? E os padrinhos e os patrocinadores e os eventos beneficentes, 47% do custeio. O que a nossa maior preocupação é que esses projetos que nós somos selecionados por editais, eles são anuais, e nós somos um programa. Então, a gente tem aí uma necessidade de captação de recursos constante para que a gente não tenha que reduzir as oficinas ou os serviços prestados aí durante o ano. O que a gente tem mais certo são essas questões dos padrinhos e desses eventos beneficentes da Nova Acrópole. Só para vocês terem uma ideia, uma criança hoje custa em média R$ 320, né, por mês aí, uma divisão de R$ 150 nas oficinas, nós pagamos os instrutores, R$ 85 no transporte e no lanche, e R$ 80 no tratamento seriado. Tratamento seriado é um grupo de
de profissionais, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, psicopedagogo, que tem nos ajudado muito a cuidar dessas crianças nesse momento, principalmente pós-pandemia. A gente achou essa necessidade e conseguiu que o Fundo da Criança e do Adolescente patrocinasse esses tratamentos. Tem dado muito resultado, a gente tem casos de crianças, assim, com muito sucesso na resolução de problemas psíquicos ou de defasagem educacional com esse trabalho, e o nosso maior problema é que essa atividade ela está associada a um projeto que termina agora no final desse ano e a gente ainda não conseguiu outro para repor. Outros parceiros, Famílias Fortes, é um projeto que a gente faz junto com o GDF para prevenção de uso de drogas e álcool, projeto muito bonito. Banco de Alimentos nos doa aí semanalmente verduras e frutas, não é suficiente para fazer todos os lanches da semana, mas contribui bastante. O IPARTE é outro programa da Nova Acrópole, no Pará, a gente troca tudo que faz aqui, o que faz lá, a gente troca ciências, somos muito parecidos, né? E os voluntários. Então, a força motriz aqui do programa são os voluntários, na gestão, em algumas das oficinas, nesses tratamentos médicos, é, em tudo. Voluntário é nosso braço aqui. Na parte de qualidade de vida, tratamento de saúde, a gente tem um grande parceiro, que também é da Nova Acrópole, que é o Instituto Serafes. Ele atendeu em 2002 4.000 e quase 4.600 pessoas. Esse ano, esse número deve ser maior. Então, o Serafes, na parte social, né, com o apoio do Criança para o Bem, das assistentes sociais do Criança para o Bem. Ele atende todas as nossas crianças e as famílias, e também algumas crianças da comunidade, porque ele tem, além dos médicos do Instituto que fazem o voluntariado, eles também contam com o Uniceub, os alunos do sexto ano do Uniceub vêm para dentro do Instituto Serafes prestar atendimento na pediatria. A gente tem aí o CDCA, né, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, custeando a fonoaudióloga, a nutricionista, a psicóloga e a psicopedagoga. O Instituto Sabin também é um parceiro na realização dos exames solicitados por esses profissionais da saúde na área clínica. Bom, como é que a gente consegue os recursos lá dos padrinhos e dos apoiadores, né? É por meio da campanha aqui do apadrinhamento, a gente faz a sistemática de apadrinhamento, a gente consegue via o imposto de renda, doação de imposto de renda para esses projetos da Lei de Incentivo à Cultura, né? Então, doa imposto de renda, não custa nada, mas para a gente é a orquestra, né? E todas as oficinas de música, de musicalização, e também pelo voluntariado. A gente tem as vagas para os voluntários abertas, né? Então, vocês querendo nos apoiar em pelo menos essas três frentes. Como é que a gente divulga o programa? Tem site, Facebook, Instagram, né? Um canal de YouTube, a gente faz teleaulas para as crianças, isso foi muito usado na pandemia, hoje é bem menos. Os informativos mensais, que é esse Praticando Bem, e o anuário. Era isso, né? Meus 15 minutos aí. Eu agradeço muito a oportunidade. Espero que seja a primeira reunião de muitas outras, que a gente possa fazer bastante atividades em conjunto com o Rotary. A proposta. Nós conversamos lá e o que nos causou surpresa, pelo menos para mim, porque eu tendo sido frequentador da Nova Copa por 2 anos aí durante a pandemia, eu não conhecia esse movimento. E a Taíla já, a Luísa já havia dito, né? A Taíla
tornou a dizer, né, que já são 16 anos que a Nova Copa mantém essa ação benemerente aí junto às crianças, principalmente, e me causou muita surpresa e muita satisfação, muita alegria. Mas não tivemos nenhuma questão para Taída, não, nosso grupo. Então, a gente conversou que realmente é um programa muito bonito, né? Os dois gostaram demais, eu já conheço, né? Eu trabalho lá, sou voluntária deles lá. E é um programa muito bonito, é muito pertinente, o que foi colocado é que é muito pertinente também com as diretrizes e as metas do próprio Rotary, né? Principalmente nesse ano que é o de esperança, né? Então, o pessoal achou muito legal, o Bento e o Carlos gostaram muito. E uma dúvida que surgiu dos dois lá, de nós três, é como que a Luísa imagina os próximos passos para essa parceria? Então, o que que ela acha que a gente pode, como que a gente pode desdobrar isso, né? E um outro comentário que a gente colocou é o seguinte: lá nesse programa, os voluntários, a gente tem essa tendência a quebrar as tarefas para tarefas bem pequenas, vamos dizer assim, né? E os voluntários também se desenvolvem, então tem uma preocupação de desenvolvimento dos voluntários. Então, eu dei até um exemplo, vamos supor, quinzenalmente tem que ir, até a Cris está aí, ó, Cris, uma demanda da Cris. Quinzenalmente a gente tem que ir lá no Ceasa, pegar umas caixas de alimento e levar para o Lago Norte. Então, pronto, isso é uma tarefa super pontual, numa periodicidade razoável. Então, se alguém quiser ser voluntário para fazer isso, depois combina com a gente, ó, vai lá, pega um carro, tem que ter um carro grande, que são aquelas caixonas de alimento, né? Vai lá no Ceasa, pega, leva no Lago Norte. Pronto, já é um trabalho de voluntariado que vai ajudar muito o programa e bem pequenininho. Então, a gente tem várias dessas pequenas tarefinhas, né? Então, eu coloquei essa ideia aí, se alguém quiser trabalhar nessa questão do voluntariado, porque o voluntariado desenvolve muito a nossa personalidade, né? O nosso ser, né, integral. Então, foi isso. Maravilha, obrigada. Luísa, e aí, o que você acha que são os nossos próximos passos? Eu acho que vai ser uma parceria de sucesso, hein? Tem várias oportunidades. Uma que a Andréa colocou essa questão dos voluntários, né? Pessoas do Rotary atuar como voluntários do programa. Outra oportunidade seria nessa questão da divulgação das campanhas que a gente já tem, dado que a gente vive muito, né, do resultado das campanhas, e também de trabalhar em projetos específicos, a gente definir projetos específicos que seriam interessantes para vocês e de uma das nossas necessidades, e a gente trabalhar em conjunto. Então, acho que a gente tem aí um leque grande de possibilidades, né? Ele pede para você falar um pouco sobre o programa, como tem sido visto pelos demais países o programa Criança para o Bem, né? E por que que foi no Brasil e não em outros países? Então, a gente até tinha conversado um pouquinho sobre isso, né, Val? O programa Criança Isso. para o Bem, ele nasceu aqui e só tem no Brasil. Então, a gente está com essa experiência em Brasília e em Belém. Porque a Nova Acrópole, ela tem até a educação filosófica para crianças e adolescentes, mas são para filhos de acropolitanos. Então, é mais tranquilo, porque os pais vão acompanhar as crianças e os adolescentes nessa jornada, né? E no nosso caso, não, uma população carente, totalmente diferente do público que hoje atua na Nova Acrópole. Inicialmente, a direção internacional pediu para acompanhar, para ver como é que evoluía. Eles vêm muito no Brasil, né? O nosso presidente vai muito no exterior. Eles estão acompanhando e estão bastante satisfeitos com o resultado, né? Porque é uma atividade
e mostra a Nova Acrópole para o mundo, né? Para fora, pelo menos no Brasil. Por exemplo, o fato da gente ter sido selecionado no Criança Esperança, tem as divulgações em nível nacional, né? Como vocês, o Rotary, a gente também não tem essa exposição numa mídia nacional, né? Ninguém fala de coisa boa, né? Coisa boa não dá notícia, mas via Criança Esperança, sim. Então, tem divulgado o trabalho e tem também trazido muitos voluntários. Os voluntários começam no programa e depois se encantam com o voluntariado e vão para as aulas de filosofia. Então, a diretoria internacional tem visto esse projeto do Brasil com bons olhos. Eu aproveito esse momento, Luísa, para deixar aqui o agradecimento do clube, e não é, esse daqui não é a finalização, isso acho que é o pontapé inicial, né, da gente buscar caminhos. Eu estava aqui, enquanto eu te ouvia pensando, a gente criar o selo Eu Apoio Essa Ideia, né, nessa linha, e passar a divulgar, não para o nosso clube apenas, mas para outros rotarianos, buscar aqueles clubes que, como a gente, estão atrás de projetos de ajuda, e as pessoas que têm disponibilidade. Então, a divulgação já é uma certeza para isso daí, pensar em escrever um projeto junto à Fundação Rotária, né? Então eu deixo aqui contigo esse certificado do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, e agradeço, né, a você por ter tirado um tempo para dividir, e que seja o início realmente de uma parceria de sucesso, que a gente venha colaborar com aquilo que vocês já estão fazendo de forma tão brilhante. E como eu e a Luísa conversamos na sala principal, não é uma competição, né? O foco aqui é fazer o bem, é dar o de si. Então, aonde tem espaço para fazer e está sendo feito trabalhos legais, a gente tem que dar apoio, dar suporte, né? Então, te agradeço enormemente, e finalizando, encerrando o nosso dia de hoje, que é a terceira reunião, essa quinta, e bato novamente em cima para encerrar oficialmente